chega de esperar a polícia. Familiares da Marisa foram fazer a busca pelo corpo da diarista. Ô Rudinei, deixa eu pedir aqui ao Rudinei, que o Rudinei, até porque nós estamos às 18 horas e 38 minutos, 40 minutos já se passaram desse programa, vamos lá. Recapitula um pouquinho a história para as pessoas entenderem o réu confesso, ex-companheiro, quer dizer, ciumento, seria isso? É um cara que não aceitou o fim do relacionamento? Olha, Paulo, tudo indica que sim, viu? Porque o Sérgio Correia e a Marisa Siqueira, eles tiveram um relacionamento extraconjugal. O Sérgio era casado, a Marisa também. Se conheceram, tudo indica que se conheceram no terminal ali do Guarituba. E aí começaram um relacionamento de poucos meses. Só que dado momento a Marisa falou para o Sérgio, olha, não te quero mais. Eu vou continuar com a minha família, vou continuar com o meu marido. E de acordo com os familiares e conhecidos da Marisa, o Sérgio não aceitou muito bem essa decisão dela não. E começou a persegui-la, começou a procurá-la, começou a fazer ameaças. Não, porque eu quero você tem que ser minha. Desse tipo que a gente mostrou em alguns outros casos parecidos aqui no Cidade Alerta em alguns outros momentos. No dia 30 de setembro, Marisa sai de Curitiba sentido Bocaiúva do Sul, avisa a família que está chegando, pede então para que o filho avise o marido dela para ir buscá-la no ponto de ônibus. Só que quando ele chegou não encontrou com Marisa. Câmeras de segurança flagraram então o momento que ela é abordada por um veículo, entra nesse carro e depois ela some. Até hoje, quase um mês depois, o corpo da diarista não foi encontrado. E nós estamos falando quase de 30 dias, viu, Paulo Gomes, que a família procura praticamente todos os dias por Marisa. Inclusive, hoje nós retornamos na cidade de Bocaiúva do Sul, porque mais uma vez eles receberam informações de um possível paradeiro, de onde estaria o corpo dessa diarista. E nossa equipe de reportagem esteve lá. E hoje, com exclusividade, nós vamos trazer aqui no Cidade Alerta parte do depoimento do Sérgio Correia à Polícia Civil de Bocaiúva do Sul. Eu vou primeiro trazer a reportagem e, na sequência, trago mais uma informação exclusiva e importante para esse caso. Vamos acompanhar. O áudio enviado aos familiares de Marisa é de um morador da região do bairro Marreca, em Bocaiúva do Sul. Bem no dia da morte da mulher, o cara passou aqui com o carro aqui. Eu não sei que eu não vejo jogar essa mulher para baixo aqui. Desde o desaparecimento de Marisa, a rotina dos familiares da diarista é essa. A cada nova pista, a cada nova informação, eles se juntam e, por conta própria, fazem buscas para tentar localizar o corpo da mulher. Às vezes até antes mesmo da polícia a gente pega, a gente vai dar uma olhada, depois a gente deixa com a polícia, porque a gente quer a Marisa, a gente quer uma resposta e a gente não está tendo essa resposta. Estão correndo atrás, o delegado está correndo atrás, quando tem pista, eu acho que mesmo sem pista eles têm que correr atrás. Dona Maria Neri, mãe de Marisa, participa de todas as buscas pela filha. Todas as buscas eu tô com eles, com as crianças junto comigo. No dia 30 de setembro, Marisa Siqueira da Cruz foi abordada por Sérgio Correia, assim que chegou em Bocaiúva do Sul. Depois disso, sumiu. O principal suspeito do desaparecimento, Sérgio Correia, chegou a ser ouvido na mesma semana, mas negou participação no crime. Poucos dias depois, o motorista de ônibus pediu socorro em uma unidade da Guarda Municipal no Parque Náutico, em Curitiba, após ser baleado. No hospital, para a advogada, ele disse que tinha esfaqueado e deixado Marisa em um trecho da Estrada da Ribeira, entre Bocaiúva do Sul e Tunas do Paraná. Ele nos relata que ele nunca andou armado, nunca andou com faca e que a faca era de propriedade dela, né? E que por conta dessa discussão, por conta do receio do marido saber que ela que ela estava ali no carro, acabaram brigando e ela teria tirado essa faca, apontado para ele. No dia seguinte ao receber alta do hospital, Sérgio passou de suspeito a investigado e teve a prisão preventiva decretada. Quando chegou na delegacia, negou mais uma vez o crime. Não matei? Não, como você falou que deu Eu não matei, eu não matei. O jornalismo da RIC TV teve acesso com exclusividade ao depoimento do motorista. Em princípio, ele alega legítima defesa e afirma que deixou Marisa na Estrada da Ribeira. Eu entrei uma discussão com ela,
Ah, tá. E ela pegou puxou uma faca pra mim, daí eu fui me defender. Eu não sei se eu cortei ela no braço, só que assim, ele tinha um riozinho. Eu larguei ela ali, a bolsa dela, mas ela não tava morta ainda. Versão contestada pelo advogado da família. Não procede essa questão que ele agiu em legítima defesa. Não existe nenhum vestígio de agressão, não existe nenhum corte, nada que justifique essa legítima defesa que ele alega. Uma outra coincidência tem chamado a atenção nesse caso. Esse aqui é o ponto onde Sérgio afirma que deixou o corpo de Marisa. Mas se a gente andar aproximadamente 10 metros atravessando essa estradinha de terra, tem essa casa aqui, ó, onde mora a Patrícia. Detalhe, a Patrícia é prima da Marisa. Ou seja, se ele mesmo tivesse deixado o corpo da diarista aqui, da sua prima, ou você teria visto alguma coisa, ou ela teria vindo pedir socorro se ela estivesse viva. Sim, ela teria vindo aí, a gente tinha escutado e tinha socorrido, né? Mas isso não aconteceu. Para você, ele não deixou Marisa nesse ponto? Não deixou, tenho certeza que não. E detalhe, mesmo que se fosse à noite, as luzes ficam acesas. As luzes ficam acesas e qualquer barulho dá para ouvir, sim. Os carros passam a noite toda também. No depoimento, Sérgio ainda dá detalhes de como encontrou Marisa no dia 30 de setembro, quando ela desapareceu. Eu entrei na rua dela, eu vi e falei, ô Marisa, ela, oi. Ela assim, tá indo embora? Eu falei, tô. Ela assim, a mamãe tá vindo me buscar. Mas eu tenho que ir no posto, no hospital, que a consulta falou isso. Daí ela entrou no carro e assumou pra lá. Mas a testemunha que mostramos no áudio, no início da reportagem, teria visto o carro de Sérgio por volta das 4 horas da tarde. Ou seja, horas antes da chegada de Marisa em Bocaiúva. A família acredita que o crime foi premeditado. Ele estava perseguindo ela, então ele estava com alguma coisa premeditada, estava com alguma coisa em mente, né? E, infelizmente, aconteceu isso. Viva não encontra mais, mas eu quero ir o corpo dela, né, pra gente enterrar, né, pra gente saber que ela tá naquele lugarzinho certo que ela tá, né? Paulo Gomes, a gente tem que trazer o seguinte, todos os detalhes, a gente está trazendo todas as informações sobre esse caso. E a gente pode, à medida do que as informações vão chegando, a gente traça mais ou menos uma linha do tempo. Então surge essa testemunha agora nova, que até o momento não tinha sido ouvida. Inclusive trago aqui em primeira mão que esse rapaz que manda o áudio para a família estava sendo ouvido hoje na delegacia, ou pelo menos era esperado que ele fosse ouvido hoje na delegacia de Bocaiúva do Sul. Esse rapaz ajuda a traçar essa linha do tempo. Por quê? Por volta das 4 horas, então, ele vê o carro de Sérgio na cidade, numa área rural de Bocaiúva do Sul. E a informação que a polícia tinha é que tinha registro do carro de Sérgio saindo de Bocaiúva do Sul já na madrugada, mas não tinha registro ainda dele chegando na cidade, ou seja, sabia que Sérgio saiu, deixou a cidade de madrugada, mas não tinha um registro dele chegando. E o testemunho, e o relato dessa testemunha ajuda a compreender por que se não se tem o registro dele chegando. Porque Sérgio, então, teria ido para Bocaiúva do Sul por uma estrada rural, então não teria câmera, não teria testemunha, aliás, até o momento não tinha testemunha, mas com o depoimento, então, desse rapaz, a polícia agora já sabe que Sérgio, então, teria chegado a Bocaiúva do Sul por uma estrada de terra. Ô Rudinei, mas eu confesso a você, a gente sempre fica tentando entender os crimes, o que pode estar por trás. Veja, quando a gente diz que, na verdade, ele é réu confesso, não dá nem para dizer exatamente isso, porque o que ele confessa é a agressão, né? Ele não confessa que matou. E depois, ele confessa a agressão, mas não diz aonde deixou o corpo. Então, eu ia até dizer que não fazia sentido, mas é que, na verdade, como ele não confessou a morte, ele não confessou. Talvez por isso ele não queira indicar onde está o corpo. Ô Paulo, e olha como que fica cada vez mais difícil compreender esse caso, né? Porque, como você mesmo disse, ele confirma a agressão, ele fala que esfaqueou a Marisa, mas que teria agido em legítima defesa. Ele não diz onde está o corpo. Ele diz, então, em depoimento que eles estavam conversando e tudo mais, que ele chegou ali na cidade, ao ponto onde ela estava, já próximo do momento que ela volta de Curitiba. Mas agora essa testemunha já cai por terra isso, porque indica que ele já estava na cidade
horas antes. Então, Paulo Gomes, ele está tentando dizer o seguinte: eu agredi Marisa, mas não matei. Eu não premeditei e ela pode estar em algum lugar. Ou seja, no primeiro momento, ele está ganhando tempo e, ao que tudo indica, daqui a pouco ele pode sair porque não se tem o corpo. Ou seja, ele pode responder o processo em liberdade a qualquer momento. Verdade, Rudinei. Acho que essa é a explicação. Essa é a explicação pela qual ele não quer indicar onde está o corpo, se de fato ele é o assassino. Se ele indica, ele é o assassino. Como ele disse que não matou, apenas agrediu, ele não sabe onde está o corpo. Olha qual é a jogada dele.